E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do desafio de automação com Arduino. Eu sou Iberê Tenório, do Manual do Mundo. O Manual do Mundo é o maior canal de entretenimento educativo do YouTube brasileiro e a nossa ideia aqui é explicar as coisas de um jeito extremamente simples e divertido. A ideia é sempre você ver a gente colocando a mão na massa, ver a coisa acontecendo e aí você aprende sem perceber. Durante essa semana você vai aprender tudo, o básico para dar os primeiros passos com esse carinha aqui, essa plaquinha gostosinha que se chama Arduino, tá? E a gente, é lógico, durante essas 3 aulas vai fazer um projeto para poder tirar as coisas do papel, que é isso aqui. É praticamente um bichinho virtual, só que com uma planta. A planta vai conversar com o Arduino. Sim, usando os componentes certos, a gente consegue fazer a planta se comunicar eletronicamente. Vai ser muito legal. Antes de começar o conteúdo mesmo aqui, eu preciso falar uma coisa muito importante para você. Relaxa. Não importa que você não saiba nada de programação, não precisa saber nada de Arduino, não precisa saber nada de robótica. Vamos começar do zero aqui. O objetivo dessas 3 aulas é explicar um passo a passo bem simples para que qualquer pessoa de qualquer idade consiga executar, tá? Não precisa ter nenhum conhecimento prévio, não precisa sair por aí caçando outro conteúdo, não. Nessa aula você vai entender tudo tranquilo. Então eu preparei essas 3 aulas considerando que você vai partir do zero, que você não tem nenhum conhecimento prévio, combinado? Não precisa se preocupar que não vai ter nenhum código mirabolante, ter que programar coisas difíceis, nada disso. Mas tem uma coisa importante, para você conseguir fazer o projeto, você tem que assistir as 3 aulas. Então já anota aí, vou falar para vocês o que vai ter em cada aula. Agora, na segunda-feira, a gente vai aprender direitinho o que é Arduino, o basicão de como ele funciona. Na quarta-feira, a gente vai ver as outras peças que vão conectadas no Arduino, os sensores, como é que a gente liga os fios, como é que a gente monta fisicamente o projetinho mesmo. A aula de sexta é a mais importante de todas, tá? Porque lá a gente vai concluir o nosso projeto, vai aprender como colocar o código dentro do Arduino, fazer uma programação muito simples e legal, que é a programação por blocos. Você não precisa ficar escrevendo código, você programa movendo bloquinhos, é um jeito muito legal de programar e a gente vai mostrar para vocês como fazer parte da nossa comunidade de Arduino. Sim, a gente está criando a comunidade de Arduino Manual do Mundo. E na sexta-feira a gente conta para vocês como fazer parte dessa comunidade exclusiva. Fechou? Qual é o projeto que a gente vai aprender a fazer aqui? É uma espécie de automação de planta. A planta vai dizer se ela está com sede ou não, como se fosse um bichinho virtual mesmo. Então o que a gente tem aqui? No meio um Arduino controlando tudo, o Arduino é o cérebro da coisa. Na planta, a gente vai colocar um sensor, que é esse aqui. É um sensor de umidade. Ele consegue detectar se tem muita ou pouca água na planta e isso é mandado para o Arduino. O que ele vai fazer? Ele vai colocar nesse coraçãozinho, depois ele vai mandar para esse coraçãozinho, que é um conjunto de LEDs, uma informação dizendo se tem pouca ou se tem muita água. Então agora você pode ver que o sensor está fora da terra, o coraçãozinho está vazio, a planta está dizendo que ela está com sede. Conforme eu coloco aqui na terra, você vê que o coraçãozinho se preenche, porque essa terra já está úmida, a gente já regou, então mostra que a planta já está regada, já foi cuidada por você. E isso é real, o Arduino está medindo mesmo se tem água ali ou não e está dizendo para você. É um jeito de se comunicar com as plantas que, só com o Arduino a gente vai conseguir fazer. E o mais importante de tudo isso, quando você aprender a fazer esse projetinho, você vai entender como é que funciona a lógica da coisa e vai descobrir que dá para incrementar isso aqui muito mais. Então, em vez de um coraçãozinho, você podia colocar aqui uma rega automática que já regava a planta quando ela precisava de água, ou então que acende uma luz e vai dar sol para a planta, ou então quando está muito quente, você troca o sensor de umidade para um sensor de temperatura, ele pode regar a planta ou fechar uma janela que impede que o sol entre, enfim. As possibilidades com Arduino são infinitas, você consegue fazer uma fazenda eletrônica na sua casa com os conhecimentos que você vai ter aqui. Para começo de conversa, o que é o Arduino? É essa plaquinha aqui. É uma plaquinha que consegue se comunicar com várias coisas. Você consegue ligar vários sensores nela e ela consegue comandar outras coisas. Comanda motorzinho, consegue desligar ou ligar outras coisas, tá? É uma placa feita de um jeito muito simples para qualquer pessoa que não entenda quase nada de eletrônica consiga usar tudo isso. É uma placa pensada para ser simples, para ser fácil de usar.
Tem vários modelos de Arduino, que eu estou usando aqui na minha mão é o Uno, é o mais comum de todos, é o mais simples, é por onde todo mundo começa. Tem outros que são menores, tipo esse aqui, o Arduino Nano, que é bem pequenininho, serve para você colocar no seu projeto final, ele é mais baratinho. Enfim, é uma placa feita para você começar rápido e já conseguir construir um monte de coisas sem entender muito nem de programação e nem de eletrônica. Ela também é baratinha. Se você quiser saber o preço agora, vai lá no Google e digita Arduino Uno, você vai descobrir o preço em vários lugares diferentes. Existe o Arduino Uno original, que é feito pela Arduino, mesmo pela empresa que inventou o Arduino, ele vai ser um pouco mais caro, mas a eletrônica dele é um pouco mais confiável. Você encontra também Arduinos genéricos, porque é um open hardware, qualquer empresa pode construir o seu próprio Arduino, tem alguns feitos no Brasil, você vai encontrar também os genéricos na China, que são bem mais baratos. Esse aqui é um deles, tá? Um Arduino Uno genérico, um pouquinho mais barato do que o original. Dá para comprar sem problema. E o mais legal de tudo, você usa para fazer um projeto, depois você enjoou dele, você desmonta e usa esse Arduino para outra coisa. Esse aqui a gente já deve ter usado para uns 10 projetos diferentes, fácil. Uma coisa muito legal é que se você está sem grana, você não precisa comprar o Arduino para testar, para brincar com ele. Existem muitos simuladores de Arduino na internet. O que a gente mais gosta chama Tinkercad. Você entra lá, coloca o Arduinão na tela, conecta as coisas nele, liga e ele funciona. Você não paga nada. Segunda coisa muito legal, para você que é pai, está preocupado, poxa, meu filho vai levar choque mexendo com o Arduino? Não, Arduino não dá choque, ele trabalha com uma tensão bem baixa, é a mesma coisa de você mexer com pilha, bateria num carrinho de brinquedo, não dá choque. Primeira coisa então, como é que a gente liga o tal de Arduino? Onde dá a partida nele? Ele não tem nenhum botão de ligar ou desligar, ele tem entradas onde você coloca energia. Tem uma entrada aqui que você pode conectar mesmo uma fonte, você pode colocar de 5 a 12 volts, isso é muito legal dele porque é super flexível, dá para alimentar de jeitos diferentes. Tem um USB aqui, no caso do Arduino Uno é um USB-A, daquele mais antigão, você pode ligar no power bank, no computador, e você também pode alimentar direto aqui nessa parte onde você controla a energia que chega no Arduino. São 3 jeitos diferentes que você pode alimentar com energia o Arduino. Você colocou energia nele, ele já está ligado. A plaquinha é dividida em 3 partes, em 3 conjuntinhos onde você pode conectar coisas. O primeiro conjunto é o da energia. Aqui você pode colocar a energia no Arduino, aquilo que eu expliquei, você colocou a energia aqui, ele liga. Você também pode tirar a energia dele. Então ele tem uma saída de 5 volts, uma saída de 3,3 volts, enfim. Se você precisar ligar alguma coisa que vai ficar sempre ligada, você liga aqui. É tipo um Benjamin do Arduino, onde você troca energia. Você pode dar energia para ele, você pode tirar um pouco de energia dele, ele funciona como se fosse uma fonte. O segundo conjunto aqui são as entradas analógicas. O Arduino Uno tem 6 dessas. É aqui que você liga os sensores. Então, se você quiser um sensor de temperatura, de proximidade, de presença, de umidade, de tudo isso, você vai ligar aqui, é por onde o Arduino entende as coisas, como se fosse o ouvido dele, os olhos do Arduino. Inclusive sim, tem sensor de som e sensor de luz. E o terceiro conjunto vai ser das portas digitais, são 13 no Arduino Uno. Normalmente a gente usa essas portas para o Arduino comandar alguma coisa, é por aqui que ele manda nas coisas. Então se precisar ligar um motorzinho, vai ser por aqui. Se precisar ligar um LED, ligar um interruptor ou qualquer coisa, você vai controlar por essas saídas digitais. E só para você saber, no meio da plaquinha a gente tem um cérebro, um processador que controla tudo isso. É ele que pega o que o sensor está falando e manda fazer alguma coisa. É aqui que a programação vai ficar guardada. Para você nunca mais esquecer como é que são essas portas e poder ver de um jeito mais bonito, a gente criou um pôster muito legal de como é o Arduino, a fisionomia do Arduino, que você pode baixar aí no material de apoio. Inclusive está em alta resolução, se você quiser você pode imprimir e botar na parede para você entender direitinho quais são as portinhas e tal. O Arduino é só isso. Então a partir de agora, quando alguém falar que fez alguma coisa com o Arduino, não sei o que de Arduino, você já sabe o que é. É essa plaquinha que você vai ligar algumas coisas nela. Mas para que serve, né? O que a gente pode fazer? Quais são as possibilidades dessa belezinha aqui? Se você quiser, por exemplo, criar um alarme a laser, que na hora que uma pessoa cruza aquele laser, toca o alarme. Você vem aqui na entrada analógica, liga um sensor de luminosidade. É um sensor que mede quanta luz está chegando. Você joga o laser lá, no momento em que tiver pouca luz, que você interrompeu o laser, pela porta digital você consegue controlar um alto-falante que vai tocar alguma coisa. Então só com essas duas coisas, com o sensor e com o controle do alto-falante, você já criou um alarme usando o Arduino. Você quer fazer, por exemplo, um sensor de toque, que você encosta a mão e liga alguma coisa. Inclusive foi o que a gente fez aqui. Você vai colocar um sensor na entrada analógica do Arduino e uma saída que é ligada numa tomada. Você consegue controlar a tomada
encostando a mão em algum lugar. Você quer fazer um jogo, um game mesmo pra valer? Você consegue ligar aqui nas entradas analógicas 2 botões, fica um com cada jogador. Nas saídas, aqui nas digitais, você liga uma fita LED programável e aí você consegue criar um autorama, uma corrida de carros usando o Arduino. Quer fazer um robô? Robô pra valer mesmo? Tem esses motorzinhos aqui que se liga no Arduino, você consegue controlar a posição do braço do motor. E aí você controla aqui no cérebro do Arduino o que você quer fazer com esse motor, que posição que você quer colocar, você acopla esse motor numa garrinha, você tem um robô com várias posições diferentes, você programa do jeito que você quiser. Você viu que dá para aprender e se divertir muito, né? Mas dá para fazer coisa útil que vai fazer diferença no seu dia a dia mesmo. Se você quiser automatizar a iluminação da sua casa, bota um sensor de luminosidade aqui e fala, se cair a luz eu quero que você acenda a luz do jardim. Ou coloca um relógio, fala, ó, a partir da meia-noite eu quero que você ligue a luz 1 hora, depois você desliga, depois liga de novo para dar a impressão que tem alguém em casa. Com o mesmo sensor de luminosidade, você pode ligar numa cortina que tem um controle elétrico, você manda abrir e fechar a cortina conforme a luminosidade de dentro da sua casa. Meu pai tinha um problema que ele queria abrir a porta do canil da cachorra numa hora certa, no momento exato. Aí é só você colocar uma fechadura eletrônica ali, controlar com o Arduino e botar o horário que você quer abrir e fechar. Você tem uma fechadura programável, que se você quiser você pode controlar com um cartãozinho de RFID, como se fosse um bilhete de ônibus ou ainda com senha. Ou então você quer dar comida para o cachorro na hora certa porque você vai viajar. Você consegue criar um alimentador automático usando o Arduino, que é baseado no horário que o cachorro come. Tem uma garagem muito apertada e quer fazer um sensor de estacionamento para qualquer carro que entre ali? Você bota um sensor de distância que vai apitando cada vez mais rápido conforme o carro chega perto e aí você consegue avisar a distância que a pessoa está da parede. Ou então você tem uma área de luz na sua casa que você abre e fecha e quer que ela feche na chuva. Você coloca um sensor de chuva e o Arduino manda fechar aquilo quando estiver chovendo. E tudo isso que eu falei é muito fácil de fazer, é muito simples. No nosso curso de Arduino, a gente já viu criança de 7, 9, 11, 13 anos fazendo coisas maravilhosas que vocês não têm noção. Para explicar como é que a gente vai usar o Arduino no nosso projetinho, eu vou chamar o Vitor. Chega aí, Vitor. E aí, galera? O Vitor é músico, inventor, manja muito de Arduino, já fez vários projetos com a gente. Esse aqui foi ele que montou, então ele vai contar qual é o básico do funcionamento aqui e o que o Arduino está fazendo nesse projeto. Então vamos lá, ó. O que a gente está usando aqui, como está funcionando esse nosso projeto? Ó, aqui no meio a gente tem o Arduino Uno. Ele é o cérebro da coisa, ele que vai receber informação e mandar para onde precisa, ele vai controlar, organizar a parada toda. E aqui ele está recebendo a informação desse sensor aqui, que é um sensor de umidade de solo. Esse sensor pega a informação do solo, passa por esses fios e chega aqui nas portas analógicas, que é o que o Iberê falou, que é o sentido do Arduino ali, a orelha, o olho, aqui ele está enxergando a umidade do solo. E ele vai processar todos esses dados, e aí pelas portas digitais ele está mandando para essa telinha aqui, ó, de 8 por 8 LEDs. E essa telinha aqui é muito legal, porque lá no programa que a gente usa para criar o código, tem um negócio que é bem parecido com essa tela, cheia de quadradinho, que você vai desenhando exatamente o que vai aparecer nessa telinha. É muito legal, mas segura a ansiedade, que isso a gente só vai ensinar na terceira aula. E o que é esse cara branco aqui? Esse daqui é a protoboard, que é tipo um T, um Benjamin pro Arduino. Às vezes eu preciso ligar vários fios em uma entrada aqui do Arduino e não tem como, então eu tenho que usar esse carinha aqui. Para alimentar tudo isso não existe energia infinita, né? Então a gente está usando esse power bank aqui imenso, não precisa ser desse tamanho aqui, pode ser o menorzinho, mas você pode usar pilhas, baterias de 9 volts, alguma fonte que você tenha parada aí de 5 a 12 volts e encaixar aqui no Arduino. Dá para usar até a fonte do celular que você usa para carregar. Olha só, relaxa que na nossa segunda aula a gente vai ver para que serve cada componente desse, como é que você conecta no Arduino, como é que ele conversa com o Arduino. Tudo de um jeito bem simples, que eu sei que muita gente foge do Arduino porque parece uma coisa muito complicada. Tem que mexer com eletrônica, tem que mexer com programação, ai meu Deus do céu, eu quero distância dessas coisas de exatas e não sei o quê. Não é assim, é muito mais fácil do que parece e a nossa missão aqui no Manual do Mundo é fazer isso ficar mais fácil ainda. Eu também pensava assim, já tinha ouvido falar de Arduino várias vezes. Uma vez teve um encontro do Manual do Mundo em Portugal
E aí uma criança me deu um Arduino dentro de uma caixinha de bala. Falou, toma aí, você ainda vai fazer um projeto com esse negócio. Eu olhei essa placa e falei, meu Deus do céu, para eu aprender a mexer nisso eu vou gastar uma semana estudando sem parar. Deixei essa caixinha de bala guardada numa estante. Falei, não vou jogar fora porque vai ser útil algum dia, sei lá, vou dar para alguém, alguma coisa assim. Até que chegou uma vez, a gente estava fazendo um motor no Manual do Mundo, e era um motor estrela, um motor complicado, que você tinha que controlar vários eletroímãs ao mesmo tempo, e a gente não estava conseguindo controlar aqueles eletroímãs, era muito complicado, não tinha como fazer isso mecanicamente. E eu lembrei que tinha esse Arduino que estava meio abandonado ali. Aí a gente tomou coragem e em uma tarde a gente conseguiu programar o Arduino para controlar todos aqueles eletroímãs, e o motor funcionou, que é uma belezinha, ficou lindo, completamente customizável, a gente conseguia acelerar, desacelerar o motor, tudo pela programação em um tempo muito curto. E eu percebi que, peraí, o Arduino é muito mais fácil do que eu imaginava e dá para fazer muito mais coisas do que eu tinha na cabeça. E eu tô te contando isso para você perceber que esse medo inicial todo mundo tem, mas depois que você percebe, é como se tivesse aberto uma porta para um mundo novo. A partir de então você começa a conectar uma coisa na sua cabeça e pensar, poxa, dá para eu testar com isso, dá para eu testar com aquilo, se eu tiver aquele sensor eu consigo controlar isso. É um mundo novo que vai aparecer na sua frente. Mas o que eu acho mais legal mesmo, que tem tudo a ver com o Manual do Mundo, é que no Arduino a gente consegue aprender um monte de coisa de um jeito divertido, de um jeito leve. Então você consegue entender sobre robótica, sobre programação, colocando a mão na massa, vendo a coisa acontecer de verdade. E hoje em dia, robótica e programação não são coisas mais que pouquíssimas pessoas sabem, que não faz parte do dia a dia. Muito pelo contrário, hoje em dia é uma necessidade básica. Já tem um monte de notícias, de estudos que mostram que cada vez mais a gente vai ter falta de pessoas que manjam de programação. Isso quer dizer então que o Arduino ele acaba gerando uma baita de uma oportunidade para quem tem esses conhecimentos, para quem gosta, para quem aprende programação. Então, quando essa aula terminar, não esquece de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você conhece, que você sabe que vão se interessar por isso. Convida essas pessoas a assistir esse conteúdo e aprender também. Então, antes de terminar essa aula, queria lembrar vocês que na próxima quarta-feira a gente libera a segunda aula do nosso desafio de automação com Arduino. Você vai aprender a fazer a montagem do nosso projeto, conectar os fios, para que serve cada sensor, como é que comanda esses LEDs, como é que o Arduino conversa com essas coisas. Então, antes de ir embora, por favor, deixa um comentário aqui embaixo dizendo se você gostou dessa aula e por que você está aqui, por que você se interessou por esse conteúdo, se é por hobby, por curiosidade ou tem alguma questão profissional mesmo que você está precisando aprender Arduino.